Muito bem, nós vamos dar continuidade à nossa última aula agora de primeiros socorros na educação infantil. Nós falamos no último vídeo da aula do dia 22, sobre alguns acidentes comuns no ambiente escolar. E hoje nós vamos falar especificamente de duas situações que são muito mais graves, mas que também podem acontecer no nosso dia a dia, com a nossa família e também, claro, no nosso trabalho. E nessas situações, como eu disse que elas são mais graves, a gente precisa estar capacitados para evitar qualquer dano ou pelo menos diminuí-lo quando irreversível, né? Vamos lá, então hoje nós vamos falar sobre engasgo, afogamento e asfixia. O engasgo é uma situação relativamente comum e ocorre quando algum tipo de alimento ou objeto bloqueia as vias respiratórias. Essa condição é grave e pode levar a pessoa à morte por asfixia caso não ocorra um socorro rápido. Quantas vezes nós ouvimos reportagens sobre crianças que se engasgam com o leite, ou que engolem moedas, engolem objetos, engasgam também. A alimentação com carnes também acontece seguidamente engasgos, né, porque é um alimento mais difícil de ser digerido e de ser mastigado também quando criança. E são situações comuns, acontece conosco algumas vezes, a gente escuta relatos de casos que acabaram em morte, mas também vários relatos de conseguir salvar essa pessoa, essa criança, enfim, quem está sendo a vítima do engasgo. Em caso de engasgo, o primeiro passo é tentar acalmar a vítima e fazer com que ela tente manter o controle da respiração. Posteriormente, a gente pode tentar a técnica conhecida como manobra de Heimlich, em que o socorrista se posiciona atrás da vítima, coloca o braço ao redor do seu abdômen, uma das mãos fica fechada sobre a região conhecida popularmente como a boca do estômago e a outra fica em cima da primeira mão, comprimindo, fazendo força. O socorrista, então, deve efetuar movimentos de compressão, empurrar para dentro e para cima ao mesmo tempo. Esse movimento ele deve ser realizado até que a vítima consiga eliminar o corpo estranho, o que está obstruindo, então, a via respiratória. Deixa eu só retirar a guiazinha aqui para não incomodar. Vou botar ela aqui em cima. Bom, em bebês, a gente tem que utilizar, então, a mesma técnica, mas colocando a criança com a barriga para baixo sobre o nosso antebraço. Também pode ser usado a perna de apoio, quando a criança é um pouquinho maior. Deixando, então, a cabeça da criança um pouquinho mais baixa que o corpo e dar 5 pancadas utilizando o punho da mão. 5 pancadas nas costas. Depois se vira a criança para cima, apoiando a cabeça e deixando ela também mais baixa que o corpo. Observando, então, se saiu, se desobstruiu essa coisinha que estava causando o engasgo, ou o leite, ou o objeto. Caso o objeto não tenha saído, se aplica 5 compressões rápidas no tórax, na linha dos mamilos, utilizando 2 dedos maiores da mão. E se mesmo assim as manobras não funcionarem, tem que se pedir ajuda rapidamente e continuar tentando o procedimento, repetindo até que se consiga o resultado. Falando assim no vídeo é um pouquinho difícil, né, da gente visualizar, mas acredito que em breve, ou assim que possível, a gente vai estar realizando aulas práticas, porque quem for trabalhar com bebês, ou mesmo quem tem filhos, né, isso é uma situação que pode acontecer e a gente precisa saber como fazê-la de forma correta para minimizar qualquer dano que essa criança possa ter. Aqui são algumas imagens dessa manobra. Olha, com os bebês, então nessa primeira imagem você vê que o bebê tá de barriga para baixo, com a cabeça mais baixa que o bumbum, né? Ele tá inclinado com a cabeça mais baixa. As palmadas que se dá, essas 5 palmadas que se dá na região das costas, é bem no meio das costas. E um pouquinho forte, tá? A ideia dessa palmada é tentar, através da força, que o que está obstruindo a via aérea da criança seja expulsado para fora. Quando se vira ao contrário a criança, então, para ver se eliminou, se a criança ainda está roxinha, né? Se ela está conseguindo respirar,
Caso ela ainda não esteja apresentando, então, esses sinais de que foi desengasgada, se pressiona com 2 dedos o tórax, então se faz as compressões rápidas, como se fosse uma massagem cardíaca na criança. E também a gente tem que lembrar de deixar a cabeça mais baixa, né? E ali, essa questão de deixar mais baixo é porque a tendência, então, é sair pela boca, né? Não continuar para baixo, para o pulmão, o que estiver obstruindo. Na outra imagem, é a manobra de Heimlich efetuada em adultos. Adultos, crianças maiores, adolescentes, pode ser utilizada, então, essa manobra, que é comprimir a boca do estômago, é apertar, ao mesmo tempo que se aperta, se puxa para cima, forçando, então, que o estômago, o nosso pulmão, todo esse nosso diafragma e abdômen, forcem o que está obstruindo para fora. E aqui é a mesma manobra, né? Então, em crianças um pouco menores, como pode ser feito, né? Até porque nós somos grandes, então, algumas vezes fica difícil de segurar uma criança em torno de 3, 4 anos. Então, aqui a gente pode ver, pode ser feito sim na posição vertical, como no adulto, quando a criança for um pouquinho maior, ou também pode-se usar a perna de apoio. Em casos de afogamento, bom, primeiramente você tem que tirar essa criança da água. Por que o afogamento ele pode acontecer em escolas também? Bom, algumas escolas que tenham o hábito de dar banho na criança, não precisa de muita água para uma criança se afogar. Um bebê, por exemplo, pode se afogar numa banheira. E em épocas de verão, algumas escolas fazem piscina, dia da piscina, né? Então também, quando se coloca muita criança junta, um se empurra, o outro se bate. Quando vê uma criança pode cair com a cara na água. E muitas vezes eles não têm a consciência de sair da água sozinho. Eles acabam se afogando. Então, após retirá-la da água, que deve ser a primeira ação a ser feita, a gente lá coloca deitada, coloca ela de ladinho para que não haja risco de broncoaspiração, ou seja, que se a criança tossir, expelir essa água, ela não vá para o pulmão. Precisei dar uma pausa aqui porque a cachorrada começou a latir. Bom, continuando então falando sobre o afogamento, nós lateralizamos essa criança, deixamos ela de ladinho, deitada, e a gente vai então verificar se ela está respirando e se tem pulsação, se o coração ainda está batendo. Ao mesmo tempo, precisamos chamar ajuda, sozinhos a gente fica um pouco incapaz. Então, se a gente consegue chamar ajuda, em seguida a gente terá mais pessoas ajudando e providenciando um socorro para essa criança. Caso ela não esteja respirando, o peito não está se mexendo, não se escuta a respiração, nem se sente, e também a gente não está percebendo que está tendo batimento cardíaco, se inicia as compressões torácicas, então, tentando fazer o coração voltar a bater e que se algum líquido tiver no pulmão, ele saia. É muito fácil uma criança se afogar, é um piscar de olhos. A primeira imagem, olha a criancinha ali, viu a bolinha numa piscina? A criança não pensa no perigo que tem a água. Pelo contrário, eles adoram água, né? Eles querem brincar, querem se divertir. O que estiver chamando a atenção deles, eles vão atrás sem pensar em perigo. Então, para uma criança cair, escorregar, ser empurrada às vezes sem querer por algum outro coleguinha, são situações que a gente não quer que aconteçam, mas elas acontecem e a gente precisa estar capazes de agir da forma correta. Bom, PCR significa parada cardiorrespiratória e manobras de ressuscitação. A parada cardiorrespiratória ela é um evento definido como a interrupção da atividade mecânica do coração e da atividade respiratória. Ou seja, o coração para de bater e a gente para de respirar. Com a parada da atividade mecânica do coração, os sinais de circulação também param, e esse evento é grave e pode levar à morte, sendo então fundamental garantir rapidamente a retomada da circulação e da oxigenação. Quais são as características de uma parada cardiorrespiratória? Como é que a gente pode reconhecer que aconteceu uma parada cardiorrespiratória? Bom, então ela é caracterizada pelos seguintes eventos: interrupção súbita dos batimentos cardíacos, não se sente o pulso bater
A gente pode, depois vai ter a imagem também onde a gente verifica a pulsação de uma pessoa, mas a gente pode tentar sentir o coração através do peito, pelas nossas artérias, pelo pescoço, né, na região jugular, e não consegue se identificar a pulsação. Interrupção súbita dos movimentos respiratórios. A gente percebe que o peito não está se mexendo para cima e para baixo, que é o nosso movimento respiratório. E a gente também não sente ar saindo da boca, do nariz, é sinal que a criança ou a pessoa não está respirando. Perda da consciência. Bom, se para o coração e para o movimento respiratório, né, não está mais respirando, ela imediatamente vai perder a consciência, vai cair e não vai ter resposta ao chamado. Então, esses são características de uma parada cardiorrespiratória. Esses eventos são responsáveis por impedir que os tecidos recebam oxigênio e os nutrientes adequados para o funcionamento. Caso a condição não seja revertida de maneira rápida, ela pode correr danos nos tecidos, tanto no coração quanto no cérebro. E é importante salientar que o cérebro sofre danos sérios se ficar mais que 5 minutos sem oxigênio, às vezes até menos. E algumas lesões podem ser irreversíveis. Por isso que é necessário iniciar o quanto antes as manobras de ressuscitação, para que o cérebro não fique sem esse oxigênio, então evitando lesões cerebrais depois. Em adultos, a principal causa da parada cardiorrespiratória é alguma doença coronariana, então quem tem já problema cardíaco e de obstrução da circulação. E é também resultante da formação de placas, os ateromas conhecidos, que nada mais é do que gordura nas artérias, né? E também ela pode ser causada por trauma, então em acidentes graves pode também ter uma parada cardiorrespiratória. Isso é mais comum em adultos. Já nas crianças, as paradas cardiorrespiratórias são mais frequentes em decorrência a distúrbios hidroeletrolíticos. O que é isso? É quando ela perde muito líquido, muitos eletrólitos, ou seja, substâncias que são importantes como potássio, cálcio, sódio no nosso organismo, magnésio, todos esses elementos que compõem o nosso corpo. No momento, por exemplo, que uma criança está passando por diarreias ou vômitos, se perde muito desses eletrólitos. E essa é uma das causas de parada cardiorrespiratória em crianças, principalmente nos menorzinhos. Bom, em uma situação de parada cardiorrespiratória que seja fora de uma unidade de saúde, de um hospital, a gente tem que utilizar, então, o conhecido suporte básico de vida, que são os primeiros socorros que vão ser feitos por alguém que estiver próxima, fora de um atendimento hospitalar. A gente coloca em letras, então, que é o CABD primário. Ele consiste em quê? O C significa checar se a vítima responde e se há respiração, chamar por ajuda, checar o pulso e começar as compressões. Então, C, a gente vai lembrar, então, de tudo começa com C. Checar a vítima, a gente vai chamar a vítima. Ei, acorda, tudo bem? Nós vamos checar se tem respiração, ver então se o peito está levantando e abaixando e se a gente escuta também e sente o ar saindo da boca e do nariz. A gente vai chamar por ajuda o quanto antes. Como eu disse anteriormente, sozinhos é muito difícil a gente agir, a gente precisa de ajuda. Então chama alguém próximo, chama o SAMU, faz uma ligação, vai se checar o pulso também. Então através do sentido na artéria a gente vai perceber se está tendo pulso ou não. E nós vamos realizar as compressões, que são 30 compressões no tórax. O próximo, então, é o A, que significa a abertura das vias aéreas. O que é? É garantir que não esteja obstruído o canal do ar para que essa pessoa receba o oxigênio. Não adianta a gente estar apertando o peito para ter essa movimentação e essa oxigenação se o ar não entra. A abertura das vias aéreas consiste em olhar a boca e verificar se tem alguma coisa que pode estar ocluindo a via aérea.
e erguer o queixo para que o canal ele se estenda e fique mais fácil de entrar e sair o ar. O B significa boa ventilação, ou seja, é ventilar, é assoprar na boca dessa criança ar, levando então mais oxigênio para ela. E o D significa desfibrilação, em caso de termos aquele aparelho que é o choque, que em algumas instituições a gente encontra. Infelizmente não é todas. Como nós devemos então atender uma parada cardiorrespiratória? Inicialmente a gente vai verificar que alguém está caído no chão, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Nós vamos nos posicionar ao lado da vítima, ajoelhadas, mantendo os joelhos com certa distância um do outro, para que dê uma estabilidade, né? Para que a gente não se desequilibre. A gente afasta as roupas, se tiver uma tesoura, se corta as roupas para abrir o tórax, para que o peito fique livre. Depois se posiciona colocando a mão uma sobre a outra na região externa, no tórax, bem entre a linha dos mamilos da vítima. A gente entrelaça os dedos e a gente estende os braços formando um ângulo de mais ou menos 90 graus em cima da vítima. A gente inicia as compressões com uma frequência de no mínimo 100 compressões por minuto. A gente precisa apertar o tórax dessa pessoa pelo menos 100 vezes no minuto. E ela também deve ser ritmada, não pode ser muito rápido inicialmente e depois devagar. Ela precisa manter um ritmo o tempo todo. A compressão deve ter uma profundidade de no mínimo 5 centímetros, ou seja, a gente precisa baixar o tórax dessa pessoa por pelo menos 5 centímetros, senão ela não é eficiente, não chega no coração. E também deve-se tentar diminuir as interrupções. No momento que se inicia as compressões, elas devem permanecer ritmadas, como eu disse antes, e evitando parar para descansar. Não se para, se continua. Bom, atualmente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia indica a realização de massagem cardíaca sem a necessidade de fazer as respirações boca a boca, nos pacientes adultos. O mais importante num adulto é fazer a massagem cardíaca eficaz, ou seja, apertar de forma certa, no lugar certo, durante o tempo certo, no ritmo certo, para que o sangue circule no nosso corpo. O que quer dizer isso? Se um adulto, um colega nosso de trabalho ou alguém que a gente encontrou na rua, a gente verificar que está numa parada cardiorrespiratória, a gente esquece a respiração boca a boca, a gente não faz. A gente só massageia o peito, como a gente aprendeu agora anteriormente. Então, em torno de 100 compressões por minuto, afundando cerca de 5 centímetros. Já em crianças, as ventilações elas devem ser realizadas a cada 30 compressão, porque nas crianças é um pouquinho diferente. E como a maior causa da parada cardíaca é por falta de oxigênio em crianças, a gente precisa garantir essa ventilação, encher esse pulmão, e ao a gente realizar as massagens, então as compressões, estar levando esse oxigênio para o resto do corpo. Também é importante chamar o socorro assim que perceber que o indivíduo não está respondendo. Caso não tenha mais pessoas próximas para chamar, a gente liga para o SAMU, 192, antes mesmo de iniciar as massagens. Porque depois que a gente inicia a massagem, a gente não deve interromper, a gente deve continuar. Então, em adultos, nós não realizamos a respiração boca a boca, mas já em crianças é muito importante a gente iniciar já com 2 ventilações e depois manter a compressão. Bom, agora, para facilitar um pouquinho mais o entendimento em cada faixa etária, a gente separou aqui, eu separei aqui no slide por anos. Como se faz compressão torácica nos bebês de 0 a 1 ano? Em caso de um bebê, então a gente precisa tentar manter a calma, embora seja muito difícil, né? A gente fica às vezes muito angustiado e não sabe nem o que fazer, não consegue nem pensar. Mas a gente então verificou que o bebê não está respirando, não está tendo batimento, começou a ficar azulzinho o lábio,
tu vê que já perdeu a consciência, tá molinho, a primeira coisa é chamar o SAMU ligando para o 192. Antes de qualquer coisa, ligar para o SAMU. Posteriormente ao contato com o SAMU, se deita o bebê de barriga para cima numa superfície dura, no chão, numa mesa. Não pode ser em colchão, gente, precisa ser uma coisa dura, rígida. Se posiciona o queixinho do bebê mais para cima, que é a abertura das vias aéreas, como a gente viu antes, levantando o queixinho e estendendo a garganta para que o ar saia e entre com maior facilidade. A gente coloca os dedos na boca desse bebê para ver se não tem nada que esteja engasgando essa criança. A gente vai verificar primeiro se não está com algum objeto ali que está dificultando essa passagem de ar. A gente faz em seguida 2 respirações boca a boca. A gente assopra na boca dessa criança e nariz. Não podemos assoprar na boca e o ar sair pelo nariz. A gente precisa pegar os dois, nariz e boca, 2 vezes. Então, com 2 dedos no meio do peito dessa criança, na linha dos mamilos, o dedo médio e o indicador, a gente vai pressionar contando mais ou menos 2 empurrões por segundo, até que chegue o resgate. A cada 30 compressões no tórax, a gente faz 2 respirações de novo na boca. Então, respira 2 vezes, comprime o tórax 30 vezes, respira mais 2 vezes, e assim a gente mantém até a chegada do atendimento médico. Isso é para crianças de 0 a 1 ano, os bebês, os menorzinhos. Aqui é a posição para vocês visualizarem dos dedos, como é que faz a massagem cardíaca, a compressão torácica, no caso, em bebês. 2 dedinhos, gente. Também pode ser utilizado o polegar, como nessa outra foto, tá? Também vão ser 2 dedos. Se você sente mais facilidade no movimento com o polegar, também pode ser feito. E aqui é a respiração boca a boca. Então, lembrando de segurar o queixinho da criança para cima e ventilar o nariz e boca ao mesmo tempo. A gente não pode assoprar um só, porque o ar vai sair pelo outro. Então, a gente precisa garantir que esteja bem ocluso para o ar não escapar e assoprar 2 vezes. Bom, como fazer compressões torácicas em crianças de 1 ano a 10 anos? Muda só um pouquinho, gente. A gente também precisa avaliar o tamanho dessas crianças, tá? Novamente, a primeira coisa é fazer o quê? Chamar o SAMU. 192. Liga para o SAMU, explica o que está acontecendo e então aí sim nós vamos dar assistência a essa criança. Mesma coisa, deitar essa criança numa superfície dura, levantar o queixo um pouquinho para cima para facilitar a respiração. Como ainda são crianças, a gente faz 2 respirações novamente, boca a boca. Inicia então com 2 respirações, assoprando 2 vezes. Numa criança maior, se a gente pressionar com os dedos, a gente não vai conseguir fazer a compressão de forma correta, que realmente funcione. Então, a gente apoia uma das mãos do peito no peito da criança, entre os mamilos, é a mesma linha, é o mesmo lugar, mas a gente, ao invés de 2 dedinhos, nós vamos usar a mão toda. A parte mais durinha que a gente mais tem força, que é aquela almofadinha da nossa mão. E a gente pressiona o tórax, então a gente faz a mesma coisa, 30 compressões, mas com a mão, então. Também 2 compressões por segundo até a chegada do resgate. Nas crianças, o batimento ele é um pouquinho mais rápido que nos adultos. Por isso, a gente precisa garantir pelo menos 120 compressões em 1 minuto. Crianças, como a gente já falou, se faz a respiração boca a boca. Então, a gente inicia com 2 respirações boca a boca, 30 compressões com a mão, no caso de crianças maiores, de 1 ano a 10 anos. Se a criança de 1 ano é menorzinha, mais magrinha, a gente pode, claro, estar usando os 2 dedos. A gente tem que avaliar o tamanho dessa criança. Se a criança daqui a pouco tem 11 meses, mas é muito grandona, a gente talvez vá ter que estar usando a mão. Então, como eu falei antes, ao contrário dos adultos, as respirações boca a boca na criança tem que ser mantidas, tá? Para facilitar a oxigenação dos pulmões.
Aqui, então, é a imagem de como se faz com uma criança um pouquinho maior. Vocês estão vendo, é a mão inteira, o braço deve ficar esticado para a gente garantir que ele vai receber a força certa. Não pode dobrar e a gente utiliza essa parte mais durinha da mão, que é onde a gente consegue fazer mais força. Os dedos não, porque eles se movimentam, tá? Bom, embora nossa aula sobre educação infantil, a gente pode também se deparar com uma situação dessa com algum dos nossos colegas, algum professor, algum funcionário adulto. Então é importante a gente saber também como se faz nos adultos, caso aconteça uma situação, um acidente como esses. A mesma coisa que nós viemos repetindo em todas as faixas etárias e desde o início. A gente liga inicialmente, antes de tudo, para o SAMU 192 e a gente chama uma ambulância. Explicamos a situação e só então a gente inicia o atendimento nessa pessoa. A gente não, lembrem sempre que a gente não faz nada sozinhos. Nós precisamos de um auxílio médico, principalmente num caso mais grave como esse. Novamente, a gente mantém a pessoa de barriga para cima numa superfície dura. A pessoa caiu no chão, é ali mesmo que a gente vai prestar esse atendimento. Não se leva para uma cama, nunca se leva para uma almofada, algo que seja mole, porque a gente não consegue, a gente vai apertar o tórax e ao invés de a gente estar fazendo pressão no coração, que é onde tem que voltar, que é o que tem que voltar a funcionar, a gente vai estar simplesmente abaixando a pessoa numa superfície mole. Ela precisa ser atendida numa coisa rígida e dura, para que não haja, que não seja fofo, precisa ser duro, precisa ser eficiente, tá? Então, no chão, em caso de adultos, numa mesa, pode ser feito numa superfície, num balcão, para crianças menores. Bom, no caso de adultos, então, como a força é muito maior, porque nós somos muito maiores, a gente faz a compressão torácica, como a gente viu lá no iniciozinho, entrelaçando os dedos das duas mãos, posicionando as mãos entre os mamilos, bem no meio do peito, e empurrando as duas mãos contra o peito, também forçando aquela parte mais durinha da mão, né, que é onde a gente mais tem força. A gente não pode dobrar os braços, a gente precisa ficar com o nosso corpo praticamente em cima do peito do paciente, num ângulo reto, para que a gente consiga exercer essa força por mais tempo sem cansarmos. E então, como é adulto, a gente não faz respiração boca a boca, a gente inicia imediatamente as massagens. A gente precisa garantir pelo menos 100 compressões por minuto. O adulto tem um batimento um pouquinho mais lento que o da criança. Então, a gente precisa garantir 100 compressões num minuto. Não separa, gente. Continua fazendo a compressão até chegar o resgate. E a gente também tem que lembrar que não é só empurrar para dentro. A gente precisa deixar o tórax voltar na sua posição normal. A gente precisa empurrar e retirar a mão, fazer os movimentos corretos, de forma que o tórax vá para baixo, mas ele volte para cima, para dar tempo do pulmão encher de ar. Porque no momento que nós estamos realizando uma massagem na compressão torácica, né, uma massagem cardíaca, como popularmente é chamada, a gente está também movimentando os pulmões e um pouquinho de ar entra nisso. Para fazer a circulação funcionar e levar oxigênio, a gente precisa deixar que o ar entre nos pulmões, fazendo o movimento correto e deixando o tórax voltar à posição normal antes de pressionar novamente. Aqui é a imagem de como se faz, então, num adulto. Vocês podem verificar, então, as mãos entrelaçadas, bem no meio do peito, entre a linha dos mamilos, braços esticados e o corpo mais à frente para que fiquemos bem retos no paciente, garantindo mais força na compressão. Bom, aqui como eu disse antes, como é que a gente verifica o batimento de uma pessoa? Aqui são 6 imagens que a gente pode verificar se está tendo batimento cardíaco. Algumas são um pouquinho mais difíceis de localizar, mas eu gostaria que vocês tentassem localizar nesses lugares no corpo de vocês agora. Bom, o radial é muito fácil.
é próximo ao polegar, então, né? Não é no lado do dedinho mínimo, é na linha do polegar. A gente vai encontrar como se fosse um buraquinho, assim. A gente aperta ali. Vocês podem verificar aqui nessas imagens que em nenhuma está sendo verificado com o nosso polegar. A gente não verifica pulso com o polegar, porque a gente pode estar sentindo o nosso pulso. A gente verifica o pulso sempre com o dedo médio e indicador, sempre esses dois dedos. Os mesmos dedos que são feitos a massagem em bebês são os dedos que a gente utiliza para verificar o pulso. Sentindo o pulso, sentindo o coração bater, a artéria pulsar, a gente está reconhecendo que tem batimento cardíaco. A gente pode também verificar o pulso na região carótida, que também é naquele buraquinho que a gente tem próximo ao ouvido, alguns dedos para baixo do nosso ouvido. Tentem localizar no corpo de vocês, um pouquinho mais para frente. Sentindo o pulso ali, essa é a região carótida que também é verificada. É a região mais fácil de verificar a pulsação, a radial e a carótida. A femoral também é um local que pode ser verificado o pulso, tentem localizar no corpo de vocês, mas algumas vezes, dependendo da roupa que a vítima está usando, é um pouco mais difícil. A região poplítea fica atrás do joelho, é um pouco mais difícil também. A região pediosa é em cima do dorso do pé e a tibial posterior, então atrás daquele ossinho que temos na canela, ali na região do pé, vocês podem verificar. Essas últimas 3, 4 também com a femoral são menos utilizadas. O que vocês mais precisam ter a destreza é a radial e a carótida, que são partes do corpo que normalmente estão expostas e que facilita a verificação do pulso numa pessoa, numa criança, enfim. Aqui, gente, o telefone de emergência, caso aconteça um acidente, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua. Nós precisamos ter esses números na nossa cabeça de imediato. O telefone da polícia, 190, da ambulância SAMU é o 192, 192, e dos bombeiros, que também são capazes de prestar atendimento médico, o 193, 193. Hoje nós priorizamos o atendimento do SAMU, que eles estão dispostos e prontos para atender um caso, uma situação de algum acidente envolvendo pessoas, né? A gente precisa deixar, às vezes, os bombeiros, que eles também têm os incêndios, né? Outros acidentes para focar. E se alguém salvar uma vida, será como se tivesse salvo a humanidade toda. Essa frase foi tirada do Alcorão. Aqui é a bibliografia, gurias. Eu sei que essa aula é bastante complexa e eu gostaria muito que a gente tivesse juntas para podermos falar sobre esses acidentes, sobre como se faz essas técnicas. A gente poderia estar juntas, então, efetuando essas práticas. No momento a gente não consegue, né? A gente tem que estar passando essas informações através de uma videoaula. Mas eu acredito que em breve a gente possa sim estar nos encontrando e efetuando todo esse aprendizado que a gente teve na aula, numa aula prática, todas juntas. Tenho certeza que vocês vão aprender muito de qualquer forma. Eu agradeço muito durante todo esse mês, nas nossas aulas, que vocês estiveram dispostas a aprender, participando das aulas. Obrigado por terem assistido os vídeos até o final. E nós vamos mantendo contato. E assim que nós tivermos data liberada para realizarmos uma aula prática, nos conhecermos de verdade, conversarmos, trocarmos ideias, a gente vai estar então realizando e garantindo que vocês sejam capazes, como pessoas e como profissionais, de prestar atendimento numa situação de emergência, reconhecer doenças, reconhecer problemas e garantindo uma saúde melhor para as crianças de vocês, as crianças que vocês vão cuidar, as pessoas que vocês convivem, e vão ser ótimas profissionais. Muito obrigada, alunas, por hoje é isso, e nós vamos dando sequência nas atividades no Google Sala de Aula. Até breve!